Ainda continuando sobre as primeiras competições, e agora uma parte bem interessante e importante, é que em 10 de julho de 1829, em Henley-on-Thames, um trecho do rio Tamise, foi disputada a primeira prova tradicional da regata entre as universidades de Oxford e de Cambridge. Este evento marcou o surgimento do remo como um esporte moderno, porque os participantes compareceram com os barcos reformados e adaptados para as competições. Os barcos para 8 remadores possuíam um timoneiro. Observe que já começaram a transformação, mudanças, adequações, transformações nos barcos, melhorias, adequações na questão do timão para o barco de 8 pessoas. Então vai ajustando, vai transformando, vai ganhando formas esse esporte com o passar dos tempos. E ver que são duas universidades renomadas com importância e peso, né? Fazendo essa disputa. De 1829 já passa para 1890, onde o esporte estava sendo praticado em outros países, já tomando grande conotação, em países da Europa e outros continentes, ou seja, já estava ganhando o mundo. Essa expansão ajudou na fundação de clubes e associações. As sociedades interessadas na prática do remo provocaram a criação de federações nacionais. E em 1892, 2 anos depois, na cidade de Turim, na Itália, foi criada a Federação Internacional das Sociedades de Remo, a FISA, unificando as regras do esporte internacionalmente. E em 1893, no ano subsequente, a FISA organizou o primeiro campeonato europeu, ou seja, o Cabum do esporte, tudo começando na Europa. Um outro marco importante e tocante às primeiras competições, que o remo estreou nas Olimpíadas de Paris em 1900, Foram realizadas 6 provas com distância de 1.750 metros, disputado no Rio Sena. Houve tentativa de inclusão do esporte nas Olimpíadas de Atenas, de 1896, mas devido a uma forte ressaca marítima, com ondas gigantescas, anularam as competições. Um fato interessante é que as mulheres inseridas nesse esporte. As mulheres praticaram pela primeira vez as Olimpíadas de Montreal, em 1976. Olha a disparidade de tempo, a distância de 1900 para 1976, ou seja, 76 anos após começarem a inserir as mulheres nesse esporte. Agora, partindo para o Brasil, o remo no Brasil tem a origem das regatas começando em 1566, no Rio de Janeiro. Lembrando que nessa época havia um confronto entre portugueses e franceses. E para comemorar uma fuga dos inimigos, os portugueses realizaram uma disputa de canoa. Isso virou uma solenidade religiosa na época, sendo instituída no dia 20 de janeiro, a Festa das Canoas. Ganhou até um nome, o ritual foi marcado, a Festa das Canoas. Falando em religião, o padre Antônio Vieira confirmava em seus escritos que colonos e índios já realizavam corridas de canoas ao longo da costa brasileira no período que o Brasil era colônia. E em 1893, segundo os historiadores, a regata era praticada nas cidades de Santos, São Paulo e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já tomando grande conotação no Brasil. O primeiro clube que surgiu como praticante desse esporte foi o Clube de Regata Santista de Santos. No entanto, a elite carioca que popularizou o remo no país, pois ela era a diversão dos jovens. Isso fez com que os clubes do Flamengo e Vasco formassem equipes para disputar regatas na Baía de Guanabara.
A Confederação Brasileira de Remo foi fundada só em 25 de novembro de 1977, ou seja, a gente consegue ver a evolução e a transformação também do remo no Brasil. Um pouco mais lenta, um pouco mais de dificuldade, mas foi caminhando em passos lentos até chegar ao que é considerado um esporte moderno. Observa-se que não é para todo mundo, tem um certo custo, uma certa dificuldade e algumas limitações. Mas é um esporte bacana. Dando seguimento com a acadêmica Cambridge apresentando o restante do conteúdo.